simulado. Hoje a gente vai passar, né, a questão do simulado aqui, vamos tentar ver aqui se vocês tiveram algum problema. Eu vou passar as questões, tá? Então hoje é só a nossa resolução do simulado aqui, tá? Não sei se estão aí no pique aí já das leituras obrigatórias, né? A URGS não mandou ainda a data, né? Mas o Enem já se antecipou agora, o Enem já nos tem uma data. Agora não sei qual vai ser a tomada da URGS, vai ter agora uma certa pressão, né? Para eles manterem agora divulgarem uma data. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então assim, ó, o que eu fiz, né? Eu peguei o simulado, eu fiz questões, então, envolvendo o humanismo, do Gil Vicente, o classicismo, do Camões, aí entramos em Brasil, literatura informativa, barroco e arcadismo. Então, a gente pegou o Brasil colonial e, digamos, aqueles movimentos que a URGS cobra de Portugal, mas aquele começo ainda de Portugal, tá? Então, a questão que eu voltei aqui, ó, que é a seguinte, né? A cena do embarque do Frade Gabriel é uma das mais importantes do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Bom, a URGS está dizendo isso para vocês. Ela é uma das mais importantes do Alto da Barca do Inferno. Repare, o Alto da Barca do Inferno não era leitura obrigatória, nem nunca foi. Mas a questão é quase como se fosse uma leitura obrigatória, tá? Então esse é o detalhezinho aí do Alto da Barca do Inferno. Lembrando que se o Gil Vicente fez a peça dele mais clássica, que é o Alto, lembrem, né, que nesta época aqui do teatro medieval tu tem muita questão dos autos, das farsas. Lá no teatro grego tu tinha as tragédias, as comédias, tá? Então quando a gente fala de um teatro mais medieval, a gente fica nessa questão mais dos autos. Tanto é que o Camões, por exemplo, o Camões ele fez peças de teatro, tá? Ele fez peças ao estilo vicentino, autos e tudo mais, mas também fez peças ao estilo da tragédia grega, por exemplo, tá? Então, tu tinha muito essa divisão, né? Esse estilo mais medieval, digamos, dos autos, das farsas, ou aquele mais clássico dos gregos. Só que muitos, às vezes, não tinham esse contato com essas peças gregas, tá? Que vão se perpetuando com o tempo, vão ficando perenes, e todo mundo vai, de certo modo, né, aprendendo e vendo elas como exemplo maior, assim, de algo literário, permanente, filosófico até, tá? Então, o Alto da Barca do Inferno ele é de 1517, é uma peça que já tem, turma, pasme, 503 anos esse Alto da Barca do Inferno. E ele não envelheceu, porque, de certo modo, ele está trabalhando ali com um conjunto, assim, de personagens que são corrompidos, personagens que fazem os seus desvios. E o que ele tenta pegar? Ele tenta pegar um conjunto de personagens. Eu não posso pegar todo mundo, né? Mas ele tenta pegar aquele conjunto de personagens assim para tentar refletir um pouco essa sociedade portuguesa da época. Então vocês sabem que ele começa com o Fidalgo, por exemplo, representando lá em cima, né? E não tá nem aí o Gil Vicente, mesmo que ele seja bancado por reis, ele vai ser bancado por dois reis, ele vai ter esse convívio na corte, ele vai ganhar dinheiro escrevendo peças palacianas e tudo mais. O Gil Vicente ele vai criticar, então, a nobreza, a fidalguia ali, vai criticar os padres. No caso aqui, vocês têm nessa questão do clero sendo criticada com o frade Gabriel. Então, eu não sei se vocês já passaram pelo Alto da Barca do Inferno, já ouviram falar um pouco, leram a história, né? Mas é um grupo de 10 personagens, tá? O primeiro, por exemplo, é o Fidalgo, aí depois tem o Onzeneiro, tem o Sapateiro, tem o Parvo, e a cena de entrada número 5 é o Babriel. O Babriel é tipo metade da peça. Vocês têm um baque, por quê? Porque é um ser religioso que vem com uma roupa tipo de esgrima, vem com um hábito religioso também, vem dançando e vem com uma mulher, que é a Florença, tá? Então entendam, ele está sendo ali exatamente o clero que foi corrompido, o clero não exemplar. Então o que vai fazer aqui o Gil Vicente? Ele vai atacar exatamente esse clero não exemplar, tá? Agora, quem se lembra das entradas sabe muito bem que eu tenho uma barca, que é a barca do céu, a barca da glória, que o anjo está ali, e o outro lado eu tenho a barca do diabo, que é o diabo e seu ajudante, e nem todos entram, nem todos, enfim, né, podem entrar no céu, porque é aquele que está fazendo o julgamento das almas, e a maioria vocês sabem que vai entrar no alto da barca do inferno ali, até porque o título é esse aí, tá? Então, reparem, né, tu tem lá o fidalgo foi para o inferno, o sapateiro foi para o inferno, tá?
a alcoviteira foi para o inferno, o procurador, o corregedor foi para o inferno, o frade Gabriel vai para o inferno. A gente sabe quem é que vai acabar se salvando ali, são aqueles puros, como no caso do Parvo Joane, ou Parvo João, o simples João, e no caso dos 4 cavaleiros cristãos que morreram nas cruzadas, tá? A questão ou dos cristãos ou dos puros, tá? E o resto, os 8 grupos de personagens, eles vão para o inferno, tá? Mas dentro do Alto da Barca do Inferno, tu tinha meio que uma estrutura, que era a seguinte: primeiro eu sempre passo pela barca do diabo. Então esse é o meu primeiro, eu passo pela barca do diabo. Só que aí o diabo, lembre, né? Ele é falador, ele é persuasivo, é aquele cara que te compra na lábia, que quer que tu entre a todo momento ali. Ele não é seletivo para ele, tanto faz, tu vai entrar ou não vai entrar ali, né? Ele quer fazer a brincadeira dele, ele é falastrão. Já o anjo, ele é sério, totalmente sério, seletivo, tá? Então, sempre os personagens passam primeiramente pela barca do inferno, aí há uma conversa. Como eles não estão caracterizados como diabo e como anjo, são pessoas normais, tu tá conversando com o diabo achando que ele é talvez um anjo, e aí chega no, digamos assim, naquela questão que não tem mais o que conversar com ele, e tu pergunta, né, tá, então eu vou entrando aí, mas para onde é que vai essa barca? Aí ele vai dizer, olha, vai para o fundo do inferno. Eu disse, opa, eu não. Claro, qual é deles ali que quer ir para o fundo do inferno, tá? Aí ele se dirige para a barca do céu. E aí o que faz o anjo? Como você sabe, na maioria dos casos, vai dizer na lata o que aconteceu e fecha as portas, digamos, da sua barca. E aí ele tem que voltar e se estabelecer na barca do inferno. Então é como se eu tivesse o movimento 1, barca do inferno. Movimento 2, barca do anjo. Movimento 3, barca do inferno, tá? E com este caminho simples, de 1, 2, 3, você sabe, né? Eu consigo chegar até lá, tá? Então, repare, o Gabriel, ele chega, começa a conversar lá, vocês sabem pelas tantas com o diabo, né? Ele não sabe que é o diabo, então começa a conversar, dança, joga ali esgrima e tudo mais, né? E aí chega uma hora que o diabo diz, ô, vai entrando, e quem é que é essa mulher aí? Ah, é a Florença, minha mulher, a minha amante e tudo mais. Então, o frade Gabriel, sendo representante da igreja, todas as coisas não permitidas a ele, ele fez. Então, ele foi o perverso em vida, digamos assim, né? Ele aproveitou as coisas do campo terreno ali, tá? Sendo que ele tem aquele, você sabe, né? O ônus e o bônus de cada profissão, ele não poderia. Então ele vai ali, e quando ele fica sabendo que ele vai para o inferno, ele diz, não, de jeito nenhum, né? Como é que um ser como eu, por exemplo, eu vou para o inferno? Tu não está vendo meu hábito aqui, minha roupa religiosa? Eu sou um frade, né? Como é que um frade vai para o inferno? Ele vai até o anjo sequer fala com ele, vira as costas, e ele tem que se colocar ali, né? Enfim, exatamente dentro da barca do inferno. Porque como o anjo não fala com ele, quem vai conversar com ele é o parvo Joane lá, que já está lá na barca do anjo, né? Então, repare, pediu para numerar as seguintes ações de Gabriel de acordo com a ordem que elas ocorrem, tá? O frade utiliza-se do hábito na tentativa de alcançar a salvação. Quer dizer, quando ele usa o frade, ele está conversando com o diabo a primeira vez, então é uma das cenas de começo. O frade, ao encontrar-se com o diabo, está acompanhado de Florença. Quando ele está se encontrando com o diabo pela primeira vez, é uma das cenas de início. O frade dirige-se à barca da glória, só depois de ter falado com o diabo. O frade é recebido pelo parvo Joane, e aí vocês tinham que lembrar que o parvo Joane está na barca do céu. O frade, acompanhado da mulher, acolhe a sentença. E aí, então, ele vai acabar acolhendo a sentença, né? Então, seria ali 2, 1, é esse aqui, né? 2, 1, 3, 4, 5, tá? Essa é a ordem aqui, tá? Então, assim, sem ser leitura obrigatória, o Alto da Barca do Inferno já está aí 10 anos sem aparecer. Cuidem o Alto da Barca do Inferno, tá? 10 anos sem aparecer na prova da URGS. Bom, aqui eu botei mais um detalhe importante, tá? Quando a gente faz uma questão sobre o Alto da Barca do Inferno. Reparem, o fidalgo, que representa, digamos assim, né, a grana, e o sapateiro, que seria uma classe inferior, eles, vocês sabem, eles vão para o inferno. Eles levam consigo objetos característicos de seu status social em vida. Sim, porque todos que vão para o inferno, eles carregam objetos pelos quais eles foram reconhecidos em vida, tá? Então, o fidalgo, por exemplo, vocês estão lembrados, ele traz uma cadeira de espaldar alto, uma grande capa, ele traz um pajem, que significa o poder dele de ter um criado, alguém que sirva a ele.
O sapateiro traz as formas, o sapateiro traz o avental. Então, aqueles objetos, eles representam a tua profissão, mas a tua profissão corrupta, a tua profissão de desvio, tá? Porque reparem, o sapateiro, ele roubou dos pobres, inclusive, tá? Então, levam consigo objetos característicos? Levam, trazem. Lembrando, né, que eles vão para o inferno, tá? Apenas o parvo e os 4 cavaleiros cruzados serão conduzidos pela barca da glória, é uma verdade. Apenas o parvo e os 4 cavaleiros. Porque vocês vão lembrar, né? O parvo entra como o puro e os 4 cavaleiros como os cristãos ali. E aliás, os 4 cavaleiros, eles fecham a peça, né? Seria, se eu fosse numerar os personagens de número 10. Ao contrário do anjo vicentino, que é persuasivo e alegre, não, o anjo vicentino não é persuasivo e alegre. O anjo vicentino, ele é calado, de poucas falas, sério, seletivo, tá? Austero, como queiram. E o diabo vicentino é um personagem sisudo, de poucas irônicas falas. Não, o diabo é persuasivo, fica ali naquela questão toda de falatório, feliz, alegre, tá? Então aqui houve só o que fez a Urgs pegou, e o diabo é o grande personagem da peça, a gente não pode negar, ele vai aparecer sempre e sempre, tá? Então ele conversa com todos os personagens ali, o que não é o caso do anjo, por exemplo, que não vai conversar com todos. Vocês viram que ele não conversa com o frade, por exemplo, tá? Então, o anjo seria mais discreto, mais seletivo, mais sério, dentro daquela ideia da seriedade ali, né? Enfim, o céu, tu tá indo pro céu, tá? Agora, o diabo não, o diabo é brincalhão, persuasivo, alegre, tapinha nas costas, né? Enfim, ganha a cena. É o que eu digo, né? Se alguém um dia num colégio vai fazer o Alto da Barca do Inferno e quer aparecer mesmo, seja o diabo, tá? Seja o diabo. Então aqui apenas 1 e 2. Sim, esse que é o problema, né? A URGS, como ela é tecnicista, entendam, tecnicista, não é aquela questão que tu pega simplesmente e coloca assim, vamos contextualizar. Olha, a obra O Alto da Barca do Inferno foi escrita num movimento literário chamado Humanismo pelo autor Gil Vicente, tentou capturar os desvios, não traz essa contextualização, ela é muito seca a questão da URGS, ela é tecnicista. O Enem já traria, claro, outro tipo de questão, porque o Enem não quer saber disso aí, né? Esses resumos, essas decorebas de enredo, digamos assim, é a parte mais pro núcleo da interpretação e da compreensão, muito mais da compreensão do que da interpretação, né? Mas esse que é o problema, vocês já viram as questões que caem sobre Memórias de um Sargento de Milícias, o Cortiço, o Ateneu, que mais, né, que eu sempre falo para vocês, até o próprio Dom Casmurro, mesmo sem serem leituras obrigatórias, vem essa coisa forte de uma questão bem técnica, bem em cima do enredo. Quem viu este ano, por exemplo, Sociedade Partenon Literário, né, foi em cima do movimento, tá? Pediu coisas técnicas também. Então esse é o detalhe da URGS, né? Como a gente sempre fala, a URGS, ela requer mais de ti um pouco de memória. Alguns não gostam que diga a palavra mais decoreba, mas é uma verdade, né? Em comparação com o Enem, que é o nosso outro grande vestibular, é assim que funciona. A gente tem que decorar muitas vezes trechinhos. Vocês estão lembrados, por exemplo, que a Adélia Prado tem 113 poemas. 113. A URGS este ano botou apenas o título e pediu que o aluno se lembrasse do poema. Pô, botar o título, tá? Então, esse tecnicismo dela vai às vias da loucura, às vezes, tá? Porque qual é o aluno que vai guardar? Porque assim, ó, um professor até vá, que está vivendo aquela matéria, mas um aluno que está vivendo, por exemplo, outras 9 matérias, que são muitos e muito conteúdo, tá? É difícil realmente, né? Mas ela faz assim mesmo. Eu botei aqui, turma, tá? Só para fazer um, um aviso para vocês, tá? Eu procurei botar no simulado de vocês. Vocês vão ver que tem algumas questões da URGS, algumas questões do Enem, mas tem de outros vestibulares também. Por quê? Porque naquele materialzinho que eu faço, eu basicamente já coloco todas as questões de Enem e URGS que caíram. Então, de certo modo, sempre que dá tempo, a gente está trabalhando essas questões aí aqui mesmo na sala de aula, né? Na sala de aula remota, tá? Então, eu tentei procurar botar outras questões que vocês não viram ainda. Talvez essas do Gil Vicente eu até tenha trabalhado em sala de aula, porque o Gil Vicente a gente viu ainda no presencial, tá? Mas eu não me lembro se no livro de vocês tinha. Então, possivelmente eu tenha falado sobre, dito em sala de aula, mas não tenha trabalhado a questão, tá?
Então, eu tentei procurar colocar questões diferentes para, enfim, ver também, né, como é que outros vestibulares cobram, outros vestibulares que eu nem sei nem onde é, né? Eu fui olhando umas questões que estavam bem elaboradas e coloquei para vocês, mas tem muita questão URGS e ENEM que eu não trabalhei com vocês, tá? Muito bem. E aqui, eu botei umas questões dissertativas ali para vocês, né? No sentido de treinar mesmo essa questão, né? Pô, a pergunta é, quem são salvos no alto da barca do inferno? Quando a gente pensa em alto da barca do inferno, a gente tem que pensar automaticamente nas duas barcas, né? Quem comanda uma, quem comanda a outra, como é, como é que ele não é. Então eu sei que o diabo é persuasivo, falastrão, tem aquele poder de convencimento dele, tanto é que as personagens estão entrando na barca dele. Como ele não está caracterizado, os personagens estão entrando na lábia dele, caindo na trova dele. Só que tu pergunta, né? Para onde é que vai? E quando diz que é para o inferno, aí que elas pegam e arrastam para o céu, né? E o céu, vocês sabem que o anjo não é Deus ali, pessoal, tá? É o anjo. O anjo que está simbolizando, digamos, a questão do bem, é bem dicotômico, né? O céu, o inferno, bem e mal. E ele é extremamente seletivo, sério, talvez não apareça a palavra sério, mas austero, tá? Essa austeridade, essa questão mais sisuda, mas vocês viram o termo que apareceu, sisudo, né? Siso, aquela questão toda do sério. Então, quem são salvos da barca do inferno é o parvo Joane, porque o anjo diz bem claro para ele, ó, tu pecou, mas tu nunca pecou por maldade. As tuas falhas não foram no sentido da maldade, foram falhas bem de um parvo, de uma pessoa ingênua, tá? Então, tu pode entrar. E os quatro cavaleiros cruzados, que estão ali, claro, para fazer aquela questão toda do cristianismo ali, tá? E quem são os que embarcam para o inferno? Se vocês pensarem, vocês têm o frade, tá? Que tinha amante, o fidalgo, que pagava uma pessoa para rezar por ele, o sapateiro que roubava, o procurador, o corregedor, que foi alcoviteira, que levou 600 meninas para o caminho da prostituição, a Brígida Vaz. Então, o judeu, pela questão ali, vocês sabem, religiosa, né, enfim, que traz o bode, todos eles trazem objetos pelos quais ficaram reconhecidos em vida, tá? Então, esses são aqui né, o, os personagens, então, do Alto da Barca do Inferno, tá? Muito bem. Então, são duas questões para vocês lembrarem. Aqui, vocês têm, ó, um poema do Camões. E era importante saber que o Camões está dentro de um movimento literário chamado classicismo, que está ali naquele mundo chamado Renascimento. E o Renascimento tem esse nome porque aquela questão toda de olhar para as culturas greco-latinas, principalmente as obras escritas, tá? E tentar, a partir dali, imitar as características. Ou seja, a partir dali eu quero olhar tudo que é o belo, é a verdade, a beleza, o equilíbrio, a razão. Tudo seria, então, uma arte muito mais voltada para este equilíbrio. A palavra principal do Renascimento é essa questão, né, da beleza, da verdade, do equilíbrio, tá? Não é nada exaltado, é tudo equilibrado, certo? Então, vocês têm um poema do Camões, estão vendo? Eu não sei se alguém aqui vai fazer a Unicamp, tá? A Unicamp está pedindo 20 sonetos selecionados do Camões, a maioria é de vertente amorosa, tá? Eu botei lá no canal, lá quem quiser dar uma olhada, não sei se alguém vai fazer, né? Mas o comentário de 20 sonetos do Camões são mais sonetos amorosos, tá? Porque o Camões foi o grande tema dele, foi o amor. O Camões, antes, ele escrevia numa medida velha, que a gente chama de medida velha, tá? E depois, deixa eu só ver aqui, pessoal, se a minha bateria é que tá falando... Não, estou bem de bateria. O Camões, né, antes de conhecer o Sá de Miranda, em 1527, o Camões escrevia poemas, mas escrevia muitas redondilhas, e a gente chama de medida velha. Depois, quando o Sá de Miranda traz as novidades poéticas para o Camões e aponta para o Camões, existe uma forma vinda lá da Itália, do Petrarca, chamado soneto. Olha só que legal, tu tem que ter versos decassílabos, o esquema de rimas nos quartetos é igual, nos tercetos tu pode variar de CD, CDE, enfim. E o Camões adora a questão do decassílabo, do soneto, das oitavas. O Camões muda a fórmula dele só no sentido das métricas, das rimas e da forma, tá?
porque ele vai continuar fazendo poemas sobre o desconcerto do mundo, poemas sobre amor, o amor aquele muito que para ele não precisa ser um amor físico, o amor perfeito não seria o amor físico, seria o amor platônico ou neoplatonismo, aquele amor em que tu idealiza, tu tem na mente, ele pode estar num outro plano que não seja o plano físico, tá? Então o Camões aqui ele fez esse poema, reparem, ó. Leda serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso. Entre rubis e pérolas e pérolas, né? Pérolas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa. Reparem que ele está bem dentro daquilo que pede o que a gente chama o renascimento. Ó. A presença dessa mulher, como ele está falando, esqueça o quadro agora, tá? A presença dessa mulher ela é moderada, é equilibrada, não é nunca exaltada, é equilibrada. Apesar de ela ser bonita, no sentido de ser bem idealizada, ela é moderada, graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, seriedade, que se pode por arte, por aviso, como por natureza, ser formosa. Ela é linda, maravilhosa, mas está dentro daquele ideal equilibrado, harmônico, sério. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave. Enfim, senhora, vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor. Amor, tipo, no sentido do Deus, né, na inicial maiúscula. Mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Então, ali ele está falando, né, sobre essa mulher. Um eu lírico está falando sobre uma mulher muito bonita, que ela aparece em terra, reparem, representa em terra um paraíso, eu estou idealizando, mas a presença dela sempre é o quê? Equilibrada, moderada, séria. Aí vocês olham aqui para o Rafael, o quadro do Rafael, um daqueles ícones do Renascimento, vocês sabem, né? Estudaram as tartarugas ninja aí, né? Então, os 4 grandes ícones aqui do Renascimento. E reparem, este quadro aqui a gente ainda não viu, tá? A gente vai ver ainda uma aula sobre a questão envolvendo as artes plásticas, tá? Mas eu vou falar depois também desse aqui. Aqui o Rafael, por exemplo, ele pintou uma mulher, tá? A gente está vendo aqui. E o título deixa bem claro, a mulher com o unicórnio. Só que aí tu tá vendo já o unicórnio é uma figura mitológica, tá? Um corno só, uma guampa só ali, né? Unicórnio. E reparem que ele já está dentro, baseado naquele princípio já da perspectiva, do uso da perspectiva, ou seja, eu não coloco simplesmente um paredão branco como se fosse uma foto 3x4, muito pelo contrário. Eu coloco lá ali, como se estivesse na laje, na varanda dela, né? Enfim, e eu consigo mudar os tons. Claro que o Enem não fez isso colorido, tá? Mas eu consigo mudar os tons que me dá aquela noção de profundidade, de quilômetros e quilômetros e quilômetros. Eu estou vendo aquele céu ali, aquele céu azul e aquela quilometragem atrás ali, tá? Você sabe, né? A Mona Lisa também. Vocês querem guardar a síntese do Renascimento? Pensem na Mona Lisa. A Mona Lisa não difere muito dessa cara aqui, tá? Por quê? Porque aquela cara muito assim equilibrada, tá? Tanto é que a Mona Lisa fica, né? Aquela coisa do riso enigmático. Mas é assim, ó, uma presença equilibrada. Estão vendo? Se eu olhar para aquele poema, eu consigo basicamente ver, parece estar sendo pintado por esta mulher aqui, ó, tá? Ou seja, melhor, né? A mulher parece ser o símbolo, o exemplo daquele poema ali. Aquela questão toda de moderada, graciosa. Reparem, né? Ela tem o vestido dela ali, tem um colar, nem se notam as orelhas, brincos, não estamos vendo nada disso, né? Simplesmente uma coisa muito simples ali, um colar, tá? Ok. O que diz aqui o Enem? O Enem começa, turma, tá? Vocês não se esqueçam, ele começa contextualizando, tá? A gente chama de contextualizar, porque ele segue essa temática, né, de contextualizar, dar a situação problema, tá? Porque procura uma situação problema ali e te dá as alternativas, sendo que nas alternativas também tu tem o distrator, ou seja, aquele para distrair e tentar cair naquela cilada do Enem, tá? Repare, então, a pintura e o poema, embora sendo produtos de 2 linguagens artísticas diferentes, e vocês vão lembrar disso por quê? Porque a pintura faz parte das artes plásticas, o poema faz parte da literatura, tá? Como o Enem cobra linguagens, tudo entra. A URGS também na literatura, vocês sabem, já caiu quadros da Tarsila do Amaral. Quando a gente passar pela Semana de Arte Moderna, a gente vai falar também exatamente sobre a questão da pintura e da literatura. Teve até música na Semana de Arte Moderna, teve escultura na Semana de Arte Moderna, tá?
Então, reparem, a pintura e o poema participaram do mesmo contexto social e cultural de produção, ou seja, Renascimento. Em nenhum momento, reparem, em nenhum momento, disseram isso para vocês. Vocês deveriam saber. Ó, eu localizar o Camões, eu localizar o Rafael. Pelas datas ali, ó, vocês poderiam mais ou menos chegar. Vocês viram que o Enem colocou um ponto de interrogação ali no 1525, porque alguns dizem que o Camões nasceu em 1524, outro em 25. A biografia dele é cheia de lacunas, é totalmente lacunosa, tá? Uma biografia não clara. Então, repare, pelo fato de ambos, os dois aqui, né, apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio. Eu vou pensar, pô, unicórnio realista, unicórnio existe, presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. Aí eu começo a ver, não é bem assim. Valorizar o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciada pelos adjetivos no poema. Reparem que ela não tem uma variação ali, ela parece ser só apenas um objeto de alguém que está falando sobre ela, está parada, estática, como se fosse um quadro também. Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, opa, nos interessa, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça, que está no quadro, e os adjetivos usados no poema. Ó, ambos combinam. Desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher, não, porque o poema idealiza a mulher. Se vocês olharem aqui, ó, representa em terra um paraíso. Isso é idealizar, tá? Então, eu não estou desprezando esse conceito de idealização. Apresentarem um retrato ideal da mulher marcado pela emotividade e o conflito interior. Reparem, a gente não entra nem em questões psicológicas dela ali no poema, tá? Evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. Então, gabarito aqui era C. Apresentar um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade, pelo equilíbrio, pela moderação, se quiserem puxar uma flechinha, pela moderação, tá? Isso é importante. Pela questão mais séria, sisuda, o equilíbrio. Tanto que você sabe, né, qual é a arte que vai derrubar esse equilíbrio? É o barroco. O barroco vai ser tipo a arte grotesca, a arte que, segundo alguns, vai destruir a harmonia e o equilíbrio colocados pelo Renascimento, tá? Bom, a gente entra agora na literatura informativa, turma, tá? A literatura informativa. Então aqui você sabe, né, que a gente teve, eles chamam de quinhentismo, de literatura informativa, tá? Mas assim, o quinhentismo é aquele movimento que não é um movimento literário, tá? Mas são aqueles primeiros 100 anos em que a gente não tem propriamente uma literatura, turma. É bom entender vocês isso aí, não é literatura. Por quê? Porque quando o Pero Vaz de Caminha vem para cá e escreve a carta dele, é uma carta que tem um emissor e um destinatário. Vocês estão lembrados, né? Ele está escrevendo exatamente para o rei Dom Manuel I. É uma carta sigilosa, tanto é que ela ficou perdida uns 300 anos. Então não poderia, por exemplo, circular amplamente uma conquista, que é uma coisa restrita entre, digamos assim, mim, eu, o grande escritor, o escrivão, o cargo de confiança, para a mão do meu rei, que é o Dom Manuel I, tá? Então, reparem que quando o Caminha está escrevendo na carta, o Caminha ele não tem pretensão literária. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer aquela descrição, aquele mapeamento que os olhos dele veem tentar colocar no papel. Então eu não tenho pretensão literária, tá? Eu não estou fazendo para circular e para vender. A carta não foi feita para ser vendida. Se hoje ela é circulada como um livro, como algo legal e tudo mais, né? É outra coisa, tá? Mas fora disso, não é esse esquema, né? Carta de Pero Vaz de Caminha, ela não teve pretensão literária, tá? Então reparem, o quinhentismo de 1500 a 1601, enquanto manifestação literária, pode ser definido como uma época em que não se pode falar ainda na existência de uma literatura brasileira, pois a cultura portuguesa estabelecia as formas de pensamento e expressão para os escritores na colônia. Bom, aqui está dizendo que não se pode falar de uma literatura brasileira ainda, até porque não são brasileiros que estão escrevendo, são europeus que estão estabelecidos aqui, estão usando exatamente o que está sendo de reflexo na Europa. É coerente.
Agora, reparem o que diz a 2. Se pode falar, sim, na existência de uma literatura brasileira. Bom, você sabe muito bem que uma das coisas que eu não poderia ter nunca num gabarito é 1 e 2, né? Tanto é que no gabarito eles tiraram essa opção, tá? Porque são gabaritos que se opõem. Mas te deixam na dúvida, né? Pô, e agora? Literatura informativa é ou não é movimento literário? Vamos ver aqui, se pode falar na existência de uma literatura brasileira, por quê? Ao descreverem o Brasil, os textos mostram um forte instinto de nacionalidade na medida em que todos os escritores eram nativos da terra. Não, aí não, né? Turma, quanto a esse forte instinto de nacionalidade, tá? Vocês só cuidem porque a URGS botou um dia lá que a literatura informativa, de certo modo, ela lança os germes de um primeiro sentimento nativista. E é verdade, né? Do jeito que eles tratam com carinho e amor à terra. Mas são os germes de um primeiro sentimento nativista, tá? Aqui está dizendo que é um forte instinto de nacionalidade e todos os escritores eram nativos da terra. Falso. E até porque o quinhentismo não é uma literatura propriamente dita, um movimento literário, porque não teve pretensão literária, não teve público, não teve essa circulação, tá? Então, a 1 está correta, a 2 não. A produção escrita dessa época se prende à descrição da terra, da natureza positiva e do índio, ou também a textos escritos pelos jesuítas, né, o Manuel da Nóbrega, o José de Anchieta, ou seja, uma produção que informa e que também faz doutrina dos índios, tá? Verdade também. Apenas 1 e 3 aqui. Aí, dentro dessas questões discursivas, turma, eu pedi para vocês ali, ó, por que a literatura informativa é importante para a literatura posterior? Essa foi a pergunta. Por que a literatura informativa é importante para o que há de vir, tá? Porque assim, ó, vamos pensar. Terminou a literatura informativa, certo? O Brasil, a partir de agora, está com os seus colégios de jesuítas, enfim. E aí acontece o barroco, aquele arremedo de barroco, enfim, o que está acontecendo na Europa, eu estou tentando aqui fazer no Brasil. O Gregório tinha estudado muito tempo em Portugal, o padre Antônio Vieira, enfim, era de Portugal também, né? Então eles estão tentando já implantar um barroco no Brasil. Tudo bem, o barroco era aquela ideologia voltada para a fé, para a religiosidade. Aí surgiu o arcadismo, dentro daquela visão do iluminismo, tá? Na tentativa deles mostrarem um pastoralismo, um bucolismo na poesia. Ok, mas de certo modo o barroco foi mais religioso, o arcadismo foi mais de uma poesia de natureza fake, para falar de pastores, ovelhinhas, tá? Só que aí chegou o romantismo. Só que quando chegou o romantismo ele é independente, o Brasil é independente, tá? E aí tu está tentando fazer força para criar uma identidade, uma cara nova, ou seja, uma nova identidade. E a literatura pode fazer isso. Aí vocês estão lembrados na canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, o Gonçalves Dias. Mas o Gonçalves Dias também vai fazer o Ijucapirama. E ele vai pensar, pô, eu quero falar sobre o índio, porque a partir de agora o índio, no romantismo, ele é o nosso personagem principal, nosso protagonista, tá? Porque a gente está voltando nas origens, e como o Brasil não teve Idade Média para pegar um cavaleiro medieval, vamos pegar o índio. Só que aí o José de Alencar, o Gonçalves Dias estão pensando, pô, eu não convivo com índios, eu estou no meio do Rio de Janeiro urbano, eu estou vendo o imperador sair, eu estou vendo a escola de medicina, eu estou vendo tudo isso aí acontecer, né? Eu não estou vendo o índio, eu estou vendo o trabalho escravo, mas o índio eu não estou vendo, tá? O que eles vão fazer? Eles vão pegar essas cartas informativas, a do Gilles de Derry, a do Hans Staden, a do Américo Vespúcio, a do Pero Vaz de Caminha, e ali eles vão olhar aqueles que no calor da hora, em 1500, estavam aqui e falaram sobre. Então, por isso que a literatura informativa ela tem muitas vezes uma importância posterior, assim como o simbolismo. Estão lembrados? O simbolismo não teve sucesso à época. Mas depois surge um Vinícius de Moraes, começa sendo simbolista, neossimbolista, a Cecília, neossimbolista, o Mário Quintana, neossimbolista. Então, muitas vezes a coisa não é importante na época, mas depois de um tempo ela ganha status, tá? Principalmente, não se esqueçam, José de Alencar e Gonçalves Dias, porque não é à toa que quando eu falei lá para vocês do Triste Fim de Policarpo Quaresma, e quando o Policarpo abre a biblioteca dele, que só tem autores nacionais ou que falam bem do Brasil, aparece entre parênteses assim, ó, toda a obra do Gonçalves Dias, todo, José de Alencar, todo. Por que ele segura o José de Alencar e o Gonçalves Dias todo? O Policarpo tem toda a obra. Porque eles eram românticos nacionalistas. O Alencar tinha um projeto nacionalista e o Gonçalves Dias fazia essa questão do índio, do amor à pátria também, tá?
Por que que a estrutura descritiva se adaptava melhor, às vezes, às cartas informativas, tá? Porque assim, ó, você sabe, né? Se eu pegar o Hans Staden e o Gil de Derry, eles vão contar para nós o convívio que tiveram com os índios. Tu vai ter muita narração também. Mas eles começam a descrever os procedimentos, por exemplo, do ritual antropofágico. E aí tu entra na descrição. A carta de Pero Vaz de Caminha é muito descritiva. Tem narração, mas é muito descritiva. Então entendam, se eu não sei nada, tu não pode filmar para mim. Tu não pode mandar uma foto. Tu não vai fazer um vídeo. Tu não vai fazer uma narração, tá? O que que acontece? O único meio que tu tem é o papel e a pena molhadinha na tinta. Então é isso que ele vai fazer. Os olhos do Caminha é a câmera. E aí o que que ele vê, ele coloca no papel. Então a descrição ela se torna muito importante nessa estrutura, tá? Porque eu tenho que passar exatamente o que eu estou vendo ao meu rei que está quilômetros, está num continente diferente, num país diferente, e que vai receber essa carta e tenho que dar o máximo possível de testemunho do que eu estou vendo, tá? Lembre, né, que a descrição é atenção ao pormenor, atenção ao detalhe. Bom, aí a gente entra no barroco, tá? Bom, pessoal, olha só. O barroco, ele foi aquela estrutura que vocês sabem, né, de se basear na religiosidade, na fé. Ele é um período guiado pela fé, apesar do Gregório, vocês saberem que fez poesia que passa longe da questão religiosa, porque ele vai ofender, ele vai ser o boca do inferno, tá? Vai satirizar instituições, homens, mulheres, não importa, ele vai ser o boca do inferno ali para nós, mas ele tem muitos períodos, muitas poesias, né, que são poesias religiosas, de pecar, pedir perdão a Deus, tá? A todo momento isso aí, as poesias reflexivas dele, as poesias de amor dele, idealizando a mulher, tá? E o Gregório de Matos Guerra foi assim, e o Gregório, como ele fazia poesia, ele estava muito preocupado como é que ia sair a frase. Então ele queria usar sempre antíteses, hipérbatos, inversões, a todo momento invertendo frases, fazendo e acontecendo, mostrando que só quem tem grande cultura é capaz de me decifrar. Por isso que ele fazia parte de um movimento interno no barroco chamado cultismo ou gongorismo, tá? Já o padre Antônio Vieira, talvez o padre Antônio Vieira nem soubesse que um dia ele ia virar alguém literário. Porque o que ele escrevia mesmo, turma? Sermões. Algo muito restrito para dentro do que a gente chama da igreja, tá? Então ele está restrito à igreja ali. Então, o padre Antônio Vieira ele vai fazer os sermões dele, pegando sempre o quê? Alguma coisa que ele quer criticar do dia a dia, mais tema bíblico. Ele sempre tem um respaldo pela Bíblia. E ele vai ser aquele que vai fazer o argumento, contra-argumento, sempre numa linguagem, tentativa de uma linguagem mais clara, mais direta, porque ele não é um cultista, apesar de usar procedimentos do cultismo, como crítica muitas vezes ao cultismo, ele é um conceptista. Ele é um cara preocupado com a lógica, com a argumentação, aquilo que vocês fazem numa redação. Ele está preocupado naquilo ali. Mas, claro, de novo, né, ele não tem aquele número de 30, 50 páginas. O padre Antônio Vieira vai longe, são 14, 15, 20 páginas às vezes, tá? Cada sermão. Então, os sermões hoje, pode ver, a Unicamp e a FUVEST está pedindo 3 sermões dele, a URGS já deu os sermões dele, quando a Fundação era leitura obrigatória, deu os sermões do padre Antônio Vieira. Então, hoje ele virou nesse caráter aí de um grande, digamos assim, modelador da língua, porque a gente sabe muito bem que todo mundo vai dizer que quem é o pai da língua portuguesa é o Camões, porque o Gil Vicente ainda está vivendo aquele galego português. E quando chega o Camões inventa novos termos, coloca muitos termos, muitas construções, mas era ainda poesia. Quando chega o padre Antônio Vieira, aí a língua portuguesa adquiria um contexto gigantesco, né, de ordenação de uma frase, tá? Eles eram extremamente perfeccionistas no manejo da frase, tá? Bom, diz assim, então, ó, com relação ao barroco brasileiro, assinale a alternativa incorreta. Se bem que URGS e Enem não fazem mais incorreta, tá, turma? Ela é boa para trabalhar, porque vocês têm aqui, né, só uma errada e outras 4 a gente pode aprender. Mas já digo para vocês, o Enem só cobra a correta e a URGS faz 4 anos tirou fora a incorreta. A URGS não usa mais incorreta. A URGS só usa a correta ABCDE, 1, 2, 3 romanos, verdadeiro ou falso, 3 lacunas e coluna A, coluna B. Antes ela tinha incorreta, mas faz 4 anos que ela tirou fora, tá? O Enem só tem um tipo
de procedimento, ele pergunta a correta. Bom, os sermões do padre Antônio Vieira, elaborados numa linguagem conceptista, ok. Se tivesse cultista ali, eu já estava enganado, mas conceptista, ok. Refletiram as preocupações do autor com problemas brasileiros da época, verdade. Por exemplo, a escravidão, verdade, tá? Fico muito indignado com a escravidão de índios também, tá? Os conflitos éticos vividos pelo homem do barroco, aquela questão toda, né, de ter vindo de um movimento que era um movimento antropocêntrico do Renascimento, e agora tu vem para um movimento totalmente teocêntrico do barroco, ou seja, pecar, não pecar, até qual é o meu limite ali, corresponderam na forma literária ao uso exagerado de paradoxos e inversões literárias. Sintáticas, né? Sim, ó, uso exagerado de paradoxos, que é o resultado contrário ao esperado, e a antítese, uma espécie de prima do paradoxo ali, e as inversões. Eles não colocaram o nome da linguagem, da figura de linguagem, que é hipérbato, tá? Mas se vocês quiserem marcar o hipérbato, essa inversão mais violenta na ordem da frase. Sim, porque vocês estão lembrados que o barroco, sintaticamente, é complicado. Ele vem para corromper as formas artísticas do Renascimento, que eram equilibradas e claras. O que o Renascimento é? É o grotesco na arte, tá? Desculpa, o Barroco, o que o Barroco é? O grotesco na arte, né? O Barroco, alguns dizem que significa pérola irregular, enquanto que o Renascimento seria a regularidade, o equilíbrio, a razão. O que seria o Barroco? Eu estou deformando essa arte, tá? Por isso que a pérola é irregular. A poesia barroca foi a confirmação do plano estético dos preceitos renascentistas de harmonia e equilíbrio nunca vigentes na Europa do século XVI, que chegaram ao Brasil no século XVII, adaptados então à realidade nacional. Não, o barroco não foi de jeito nenhum harmônico, foi complicadíssimo, invertido, desarmônico, grotesco, destruiu as formas do Renascimento, né? E equilibrado também não, de jeito nenhum, tá? É um desequilíbrio ali. Um dos temas principais do Barroco é a efemeridade da vida. Sim, essa efemeridade da vida, a passagem do tempo, a brevidade da vida, o gozar o momento que está vivendo, esse tema começou lá no classicismo forte, o Camões faz, pega o Barroco e depois vocês viram com outro nome, é o mesmo, mas só muda o nome, né? Porque o arcadismo gostava de colocar tudo em termos latinos, então ele vira o carpe diem, o colhe o dia. Mas é a mesma coisa. Se vocês pegarem a passagem do tempo, 300 anos durou no Brasil, na história da arte, assim, tá? Como tema forte. Ó, questão que foi tratada no dilema de viver o momento presente e, ao mesmo tempo, preocupar-se com a vida eterna. Então, entenda, né, qual era o dilema do Barroco, né? Pô, eu quero aproveitar, mas se eu passar desse limite, será que eu não vou ser julgado, eu não vou para o inferno? Então, por isso que o homem barroco também, ele tinha muito essa questão de ser um homem para baixo, muito decadente muitas vezes, tá? O desconcerto da vida, do mundo, porque vivia esse momento, né? Uma expectativa de vida baixa da sociedade, da população, uma medicina precária, tá? Então, ainda por cima, tu tem toda essa questão, né? Pô, até onde é permitido me ir, digamos assim, né? Sem que eu não tenha que ir correndo a Deus e pedir perdão. A escultura barroca teve no Brasil o nome de Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, né? Que no século XVI elaborou uma arte de tema religioso com traços nacionais e populares numa mescla representativa do barroco, tá? O Aleijadinho não cai muito, turma, mas se perguntarem, tá? O Aleijadinho ele vai ser um barroco um tanto tardio, ele vai se dar lá em Minas Gerais. E o que ele fez? Ele fez basicamente santos, tá? Com os olhos assim, bem fortes, né? Traços assim, que tu vê bem característica do Aleijadinho, tá? Até eu pegar, colocar algumas imagens dele ali, mas enfim. Mas ele aparece também, né? A escultura do barroco aqui, principalmente a escultura de santos, tá? Muito bem, então o que é aqui? Não tem nada a ver com equilíbrio, harmonia. Por quê? Porque o barroco veio para quebrar essa harmonia e esse equilíbrio. O barroco é o irregular, é o grotesco, é a pérola irregular. Bom, aqui eu peguei uma questão, porque assim, eu acho que muitas vezes, né, vocês querem também trabalhar questões de compreensão de poesia, tá?
Então, reparem, leia o poema abaixo intitulado Aos Vícios de Gregório de Matos Guerra. É de uma URGS antiga, tá? Olha só, eu sou aquele que os passados anos cantei, ou seja, ele está usando o verbo pretérito perfeito, ele já cantou, está cantado e ponto final, ele já cantou. Na minha lira maldizente, na minha lira satírica, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Basicamente, o Gregório está se apresentando ali, é um eu lírico que se mistura, confunde com a vida do Gregório. Está dizendo, eu já cantei todas as sacanagens do Brasil. E bem que os descantei bastantemente, canto segunda vez na mesma lira, o mesmo assunto, em plectro e inspiração diferente. Ou seja, ele vai voltar a falar, agora numa inspiração diferente. O nécio, que é o estúpido, o ignorante, o inexperto, que não elege o bom, nem o mal reprova. Sabe aquele em cima do muro? Ó, eu não estou elegendo o bom, mas não estou reprovando o mal. Por tudo passa deslumbrado e incerto. Ele está atacando agora esse ignorante aí. E quando vê talvez na doce trova, louvado o bem e o mal vituperado, ou seja, por exemplo, quando o Gregório coloca no poema dele, louvando o bem e dando pau naquilo que está errado, o que faz esse ignorante? A tudo faz focinho e nada aprova. Fica indignado com Gregório. O que esse ignorante diz do Gregório? Desogo prudentaço e repousado. Ó, esse Gregório aí é um satírico, é um louco, de língua má, de coração danado. O que diz o Gregório para ele? Nécio, seu ignorante, de poesia disso tu entendes nada ou pouco. Como mofas, como zombas, com riso e algazarras, musas que estimo ter quando as invoco. Então ele está dizendo, tu não sabe nada de poesia, não tem o que falar. Se souberas falar, também falaras, também satirizaras se souberas, e se foras poeta, poetizaras. Como é que ele encerra? A ignorância dos homens destas eras, sisudos, sérios, faz ser uns, outros prudentes, que a mudez, a boca calada, canoniza bestas feras, tá? O melhor é tu ficar calado. Então, se tu não tem nada para falar, fica de boca fechada. Sobre o poema Aos Vícios, vocês viram que é um soneto, né? Ele vai longe. É correto afirmar que o poeta jamais discorrera sobre os vícios do Brasil? É falso, porque eu sou aquele que já cantei e volto a cantar. Então eu não posso dizer que ele jamais discorrera, jamais falara sobre os vícios do Brasil, o que lhe dá maior liberdade para agora abordar o tema. Falso. B, já discorrera sobre os vícios e enganos do Brasil? Sim. E retorna ao tema em novo momento de inspiração. Ó, pode ser. Já criticar os vícios e enganos do Brasil e se dispõe a voltar ao tema devido aos apelos da amada. Não temos amada ali. Jamais criticara os vícios e enganos do Brasil. É falso, mas se dispõe a abordar o tema por ter sido injustiçado. Já criticar os vícios e enganos do Brasil, mas abandonou o assunto por falta de interesse do público. Não diz isso também, tá? Então, o gabarito aqui é B. Já discorrera, já cantei sobre os vícios e retomo agora o tema em novo momento de inspiração. Porque, tipo, a besta fera, digamos assim, o inexperto, o nécio, o ignorante, né? Se ficar de boca calada, não vai falar besteira, então tu pode ser até canonizado, tá? Entre falar e não falar, prefira aquele que não fale, tá? Porque no caso ele está criticando aquelas pessoas, porque o que ele está dizendo o Gregório propriamente? Eu estou fazendo poemas, criticando toda a corrupção que está acontecendo no Brasil, só que tem gente que me taxa de louco. Ele foi taxado mesmo, né? Tiraram ele, mandaram ele lá, lembrem, para o degredo, lá em Angola. Então ele está dizendo, quando eu falo um poema mostrando as críticas todas, dizem para mim, apontam na rua, olha lá o louco, olha lá o abobado, olha lá aquele lá, quer se fazer e tudo mais, né? Cara, tu não sabe falar, e aí ficam criticando a poesia dele, se tu não sabe falar, fica quieto, que essa mudez vai te canonizar, porque tu não vai falar nada, não vai falar besteira. Ok, entre falar e não falar, não fala o que tu não sabe. Na verdade, está dizendo, não fala o que tu não sabe, né? Deixa para quem fazer poesia, para quem sabe, como eu, ele está dizendo isso aí. Muito bem, vocês viram uma questãozinha de compreensão aqui, né? Eu acho que tem tudo a ver aí, vocês sempre... Porque, assim, ó, qual é o problema, né? Vocês viram que ele é um poema mais longo, tá? A URGS não trouxe aquele plectro ali em negrito, eu que botei o sinônimo, tá?
e o Nécio eu também botei um sinônimo, tá? Só para, digamos, né, melhorar um pouco a questão aqui, vocês receberam sem isso aí, tá? Então, de repente, vocês estão dizendo, mas eu não vim com esse vocabulário, não, porque eu botei agora ali, tá? Mas reparem que ele não é um soneto, ele tem até aquele parênteses, 3 pontinhos, as reticências, que significa que eu tirei muita coisa ainda, tá? Então, aqui vocês têm um poema um pouquinho mais longo que vocês têm que fazer o que é uma espécie de resumo em cada estrofe. Ó, eu sou aquele que os passados anos cantei, marca lá, já cantou. Então, não é que nunca cantou, já cantou, mas ele volta. O nécio e ignorante a que Gregório de Matos Guerra se refere não tem critério para escolher entre o bom e o mal e zomba dos procedimentos e da inspiração do poeta. Opa, pode ser. Não elege o bom e acusa o poeta de ser uma besta fera canonizada pela ignorância dos homens da época. Não tem critério para escolher entre o belo e o feio, mas procura também inspiração junto às musas do poeta. Não, ele está folgando, né, no Gregório, no sentido das musas do Gregório. Não elege o bom e não reprova o mal, embora alegue ser tão bom poeta e satírico quanto o Gregório. Apesar de esse nécio ignorante não eleger o bom e não reprovar o mal, ele não alega que é poeta. Ele folga apenas na poesia do Gregório. Não elege o bom e não reprova o mal, porque, sendo prudente, não pretende criticar as autoridades da colônia. Não, porque quem está fazendo isso não é o Nécio. Quem está criticando as autoridades é exatamente o Gregório, tá? Então, aqui vocês teriam, ele não tem critério para escolher entre o bom e o mal, e zomba dos procedimentos e da inspiração do poeta. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Olha ali no segundo, quando ele diz assim, ó, diz logo, esse Nécio diz logo, prudentasse e repousado. Fulano, que é o Gregório, né? Ah, o Gregório é um satírico, é um louco, de língua má, de coração danado. E o Gregório responde, Nécio, de poesia, disso tu entendes nada ou pouco. E quem é tu para mofar, para folgar, né? Com riso e algazarra, as musas da poesia que eu estimo quando as invoco para ter inspiração, tá? Enfim, né? Apesar das questões aqui sendo de compreensão, vocês tinham que ter perdido um pouco de tempo ali para compreender o poema, turma, tá? E ver que aquela parte daquela poesia do Gregório ali é uma poesia satírica, né? É uma poesia também de reflexão sobre o quanto ele sofreu nessa época, que todo mundo citava ele como um louco. Ah, tu vai criticar meu governo? Ah, dá-lhe pau nesse louco aí e tudo mais, né? E realmente, vocês estão lembrados, né, que ele vai ser processado por blasfêmia, vai ter que ir lá para Angola durante um tempo, tá? Depois ele volta para o Brasil, impedido, não se esqueçam, de pisar os pés na Bahia, tá? 8. Instrução. As questões abaixo estão relacionadas ao trecho abaixo, extraído do sermão de Santo Antônio do Padre Antônio Vieira. Turma, não é questão de leitura obrigatória aqui, tá? Eu fiz o cuidado de não botar questões de leitura obrigatória. Então caiu o Padre Antônio Vieira, aqui não era leitura obrigatória ainda, tá? Repare, é verdade que Portugal era um cantinho ou um canteirinho da Europa? Porque vocês já viram Portugal no mapa, né? É aquela tripinha lá, só tem divisa com a Espanha e com o Oceano Atlântico, tá? Então aquela tripinha lá. Então, é verdade que Portugal era um cantinho ou um canteirinho da Europa. Mas nesse cantinho de terra pura e mimosa de Deus, ou seja, o Padre Antônio Vieira já está dizendo, Portugal é tipo a terra escolhida por Deus. Ele puxa um latim, tá? E já pura, né? Puxa, exatamente, né? Essa questão toda das terras ser pura, mimosa, né? Basicamente o que ele coloca em latim, ele já falou, ele vai falar. E nesse cantinho, quis o céu depositar a fé, ou seja, Portugal, o local escolhido, que dali se havia de derivar a todas estas vastíssimas terras, como se eu quisesse agora, digamos assim, né, estar batendo palma para todas as navegações portuguesas, para a expansão marítima portuguesa, de levar, por exemplo, o cristianismo tanto para o Oriente, quanto para a América, quanto para a África, tá? A gente está falando do Brasil também. Ó, e nesse cantinho quis o céu depositar a fé, e que daquele cantinho Europa, ali, Portugal, se havia de derivar a todas estas vastíssimas terras, introduzida com tanto valor. Por quê? Porque vocês sabem que teve pessoas morrendo, guerras, invasões, ó. Introduzida com tanto valor, regada com tanto sangue, ou seja, as mortes,
recolhida com tantos suores e metida finalmente nos celeiros da igreja, debaixo das chaves de Pedro, com tanta glória. Ou seja, foi difícil, mas fizeram. Medindo-se Portugal consigo mesmo e reconhecendo-se tão pequeno, reparem, né, aquele cantinho pequenininho, à vista de uma empresa tão grande, pudera dizer o que disse Jeremias quando Deus o escolheu para profeta das gentes. Agora reparem, né, aquela questão de comparar Portugal com Jeremias. Ó, e o que disse Jeremias, né? Ele vai nos dizer agora, né? Deus meu, onde me mandais que sou muito pequeno para tamanha empresa? Essa é a fala de Jeremias. O mesmo pudera dizer de Portugal. Portugal é pequeno. O que Deus quer de mim de Portugal, né? Mas tirando Deus da boca estes três vamos pensar, né? Qual é o primeiro A? Escreveu África. Bom, vocês estão lendo o Caderno de Memórias Coloniais, tá? Em 75, por exemplo, né, Moçambique deixa de ser colônia de Portugal, assim como Angola. Ao segundo A escreveu Ásia, quem já leu os Lusíadas sabe, as conquistas no Oriente. E ao terceiro A escreveu América, Brasil. Sujeitando todas as os três As ao seu ímpio, como Senhor e sua doutrina como luz. Tá? Muito bem. Considere as seguintes afirmações sobre o trecho. Vieira transforma os três As que manifestaram a dúvida de Jeremias nas iniciais dos três continentes, África, Ásia e América, onde se desenvolvia a missão civilizadora e catequética dos portugueses. Pode ser, né? É possível identificar a índole militante nacionalista do padre e uma enfática defesa da ação violenta de Portugal e de seus aliados. Pessoal, aqui não, tá? Não tem essa questão toda aí, né, de uma índole militante, de uma ênfase, uma enfática defesa. Se tu não usa aqueles advérbios, né, principalmente, eterna, tu está usando aqui um enfático. O sermonista, o padre Antônio Vieira, justifica eventos históricos, como a grandeza do Império Português no período da expansão ultramarina, a partir de casos exemplares extraídos da Bíblia, como ele faz, né? Como a escolha que Deus fez de Jeremias para a missão de profetizar. Mesma coisa. 1 e 3 aqui. Ainda sobre o mesmo trecho, considera as seguintes afirmações sobre o mesmo trecho. Ao referir-se a elementos como cantinho de terra pura e mimosa de Deus e celeiros da igreja, Vieira celebra a capacidade de Portugal de suprir a carência europeia de alimentos. Opa, tá dizendo isso? Jeremias, por sentir-se frágil, questiona sua capacidade de empreender com sucesso a ação profética. Assim, ele se torna pequeno, né, frente a uma grande empresa. A intenção do sermão é exaltar a conquista dos três continentes por um reino tão pequeno como o português, assim como a comparação com Jeremias, né? 2 e 3 corretas também. Eu achei bem legal essa questão aqui, ela não é de muito tempo atrás, tá, turma? Eu acho que ela é de 2012, se não me engano, essa aqui, tá? Que fazia tempo que a URGS não fazia uma questão e gerava duas questões sobre, e ela fez isso aqui com esse trecho aqui do... Eles poderiam também ter posto num ABCDE, pedir incorreta, né? Enfim, porque, ó, mas legal também, tá? Próxima. Leia o texto abaixo. Olha só, pessoal, já está dizendo o nome do autor, Gregório de Matos Guerra. Ó, vocês estudam, vocês sabem, Gregório Barroco, cultismo, poesia reflexiva, amorosa, religiosa, asterisco, satírica ou boca do inferno. Muito bem. Goza, ou seja, aproveita da flor da mocidade. Por quê? Por que tu tem que aproveitar? Porque o tempo, é muito bonita essa passagem com T's, ó. Porque o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. O tempo passa e deixa marcas de envelhecimento. Ó, não aguardes que a maduridade, ou seja, a idade madura, te converta essa flor, essa beleza, essa coisa maravilhosa, em nada. E ele faz uma gradação, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. O que ele está pedindo para nós? Aproveite o dia, tá? Ele está pedindo aquilo que os arcades vão insistir em pedir no Carpe Diem, tá? A gente está no Gregório, um tema que já foi colocado no Barroco, aproveitar a vida, a efemeridade da vida, a brevidade da vida, a passagem do tempo.
Os tercetos acima ilustram caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do século XVI, sustentando uma crítica à preocupação feminina com a beleza. B. Jogo metafórico do barroco, a respeito da fugacidade da vida, exaltando o gozo do momento presente. Estilo pedagógico da poesia neoclássica não é o arcadismo aqui, não pode ser neoclássico, né? Ratificando as pretensões, confirmando as reflexões do poeta sobre as mulheres maduras. Não pode ser arcade aqui. As características de um romântico não é barroco, porque fala de flores, terras e sombras. Uma poesia que fala de uma existência mais materialista do que espiritual, própria da visão de um mundo nostálgico cultista. Bom, o que vocês têm aqui, turma, tá? Durante todos os tercetos, está pedindo, aproveite a flor da mocidade, porque o tempo passa, o tempo deixa marcas, e não aproveite, não esperes, né, não aguardes que a tua beleza se converta em uma morte. Então aqui a todo momento está nesse jogo a respeito da fugacidade da vida, tá? Vamos para Ana Miranda. Quem é que está pedindo Boca do Inferno? A Federal de Santa Catarina. Está pedindo Boca do Inferno, tá? É um romance biográfico sobre o Gregório de Matos Guerra. E eu quero colocar no canal, mais 2 meses eu vou colocar aí o Boca do Inferno, tá? Então é um livro da Ana Miranda. Reparem, quando jovem, e na verdade quando ela está falando do Boca do Inferno também, obviamente ela vai tocar no Padre Antônio Vieira, né? Porque eles eram contemporâneos ali. Quando jovem, Antônio Vieira acreditava nas palavras, especialmente nas palavras que eram ditas com fé. Tanto é que ele vai ser um padre e vai sempre buscar na Bíblia a solução para as coisas do cotidiano. No entanto, todas as palavras que ele dissera nos púlpitos, nos altares, nas salas de aula, nas reuniões, nas catequeses, nos corredores, nos ouvidos dos reis, nos clérigos, reparem a quanto ele pregava, aos inquisidores, aos duques, aos marqueses, aos ouvidores, aos governadores, ministros, presidentes, rainhas, príncipes, indígenas, porque ele pregou até para índio, desses milhões de palavras ditas com esforço de pensamento, olha a crítica, poucas ou nenhuma delas havia surtido efeito. O mundo continuava exatamente o de sempre, o homem igual a si mesmo. Bom, essa passagem do texto faz referência a um traço da linguagem barroca presente na obra de Vieira. Trata-se do quê? Bom, vamos lembrar então, né? Vocês tinham que lembrar a partir de agora do cultismo ou gongorismo, que era do Gregório de Matos Guerra, ou do conceptismo e antigorismo do Padre Antônio Vieira. Então, gongorismo não pode, porque o gongorismo é o cultismo, que não é caracterizado pelo jogo de ideias, mas sim pelo jogo de palavras, de forma. Cultismo, caracterizado pela exploração da sonoridade das palavras, não, porque o Padre Antônio Vieira não é cultista. Secultismo, não, caracterizado pelo conflito entre fé e razão. Quando aparecer Gregório, pense em vocês escrevendo redação, tá? D. Conceptismo, caracterizado pelo vocabulário preciosista. Não, porque quem é que queria esse vocabulário preciosista? Só quem tem grande cultura pode me decifrar, é o cultismo, tá? E conceptismo, caracterizado pela exploração das relações lógicas da argumentação, da analogia. Gabarito é E. Tá? Aqui eu botei para vocês algumas questões discursivas para nós conversarmos, tá? Então, assim, ó, qual é a principal figura de linguagem do barroco? Vocês vão lembrar, é a antítese. Mas eu não posso ficar pendurado apenas na antítese, tá? É a antítese o jogo de opostos? Céu, inferno, bem, mal, subiu, desceu? É. Mas outras vocês vão ter que guardar. Já apareceu, vocês viram ali, jogo metafórico, envolvendo aquele poema sobre a passagem do tempo, então metáforas, aquelas comparações de ordem subjetiva. Paradoxos, resultados contrários ao esperado. E também, não se esqueçam, o hipérbato, aquelas inversões violentas. A gente não pode negar que a principal figura em que eles se alicerçam ali é aquela questão, pecar, pedir perdão, Deus, diabo, ok, antítese, mas ó, metáforas, importante, porque quando a gente estuda o barroco, o que eles dizem mesmo? Por que a leitura é tão difícil? Porque há um excesso de figuras de linguagem, sendo que o destaque é a antítese. Mas se há um excesso de figuras, não é uma só. Metáforas,
do Padre Antônio Vieira as analogias, tá? Os hipérbatos, os paradoxos, ok? Qual é a diferença entre cultismo e conceptismo? Cultismo, jogo de palavras. Conceptismo, jogo de ideias, argumentação. Cultismo está mais na poesia, na questão da lírica. Conceptismo está mais no gênero narrativo, que é o sermão, é a prosa. Qual é a definição de um sermão? Discurso religioso que tem por objetivo a edificação moral do ser humano. A edificação moral do ouvinte. Definição do sermão. Discurso religioso que tem por objetivo limpar a cabeça daquele meu ouvinte e edificá-lo moralmente, tá? Sobre o arcadismo. Vamos lá. Sobre as características do arcadismo, é correto afirmar, exceto, é estranho, né? É correto afirmar, exceto. Quem é que está errado ali? Né? Os poetas árcades defendiam, esse gabarito é muito estranho, né? É correto afirmar, menos. Tudo está certo, por que não bota incorreta? Né? Os poetas árcades defendiam o bucolismo, aprender contemplando a vida, a natureza, como estilo de vida no campo, longe dos centros urbanos, sim, porque o mundo urbano te corrompe, fica com a natureza. A vida pobre e feliz, nem sempre pobre, né? A vida simples, no ambiente do campo, contrasta com a vida muitas vezes luxuosa e triste na cidade. Sim, porque a cidade seria algo de corrompimento, tá? Apego excessivo pela forma em detrimento do conteúdo. Opa, isso aí me lembra um outro movimento. Quem é que se apegava à forma estética? O arcadismo defendeu a arte pela arte. Não, quem é que defendia a arte pela arte? Parnasianismo. Um retorno aos ideais literários clássicos. Apesar do parnasianismo e do arcadismo serem períodos racionais clássicos, quem defendia a arte pela arte e sempre a forma acima do conteúdo era o parnasianismo. Já achamos a errada, né? Como expressão artística da burguesia, o arcadismo veiculou também certos ideais políticos, ideológicos dessa classe, né, formulados pelo iluminismo, sim. O Marido de Dirceu, a segunda parte, em que ele está preso, mostra bem, a primeira também, a questão toda, né, enfim, de ser um cara bem de vida, né. O desejo de aproveitar o dia e a vida, enquanto é possível, também conhecido como carpe diem. Vocês viram, a gente passou já pelo Camões, passamos pelo Barroco, agora aqui ele ganha esse nome porque nesta época, a turma, lembrem, eles adotam nomes latinos. O fugir da cidade, o bucolismo se chama fugere urbem, fuja da cidade. A áurea, mediocritas, tá? A poesia Árcade apresentou um convencionalismo amoroso. Sim, por quê? Porque eu não posso nunca avançar o sinal. Sempre são o quê? Os amores galantes, os amores de frasezinhas feitas, pé no freio. Não há variações emocionais de um poema para outro, nem de poeta para poeta, porque todos eles são basicamente iguais. É um freio nas emoções, tá? Importando mais escrever poemas como os poetas clássicos escreviam, né? Aquela questão do freio nos sentimentos, tá? Então aqui só misturava parnasianismo, mas eu achei engraçado porque nessa questão aqui mistura parnasianismo que também é um movimento clássico. A ponte alternativa cujo conteúdo não se aplica ao arcadismo. Desenvolvimento do gênero épico. Opa, tem. No arcadismo teve a única epopeia que a gente viu, que é o Uruguai, registrando o início da corrente indianista com o cepé, o cacambo, lindóia, ok. Presença da mitologia grega na poesia de alguns poetas desse período, sim. Propagação do gênero lírico, em que os poetas assumem a postura de pastores, as amadas viram as pastoras e transformam a realidade num quadro idealizado, ok. Circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político. Aqui eles estão botando ainda anônimos, pela aquela questão das cartas chilenas, né? Mas alguns já dão sempre como certo, que é do Tomás Antônio Gonzaga. Penetração de tendência mística e religiosa vinculada à expressão de ter ou não fé. E aí mistura barroco, porque lembrem, quando eu entro para o arcadismo, eu expando não as questões da emoção, tá? Eu não estou mais naquele campo da emoção e de olhar para as alturas. Quando eu entro no arcadismo, eu estou no campo racional e olhar ao largo do conhecimento, tá? Não é olhar para cima, é olhar ao largo. Então, essa questão da fé mística, religiosa, deixamos para o barroco, tá? Um trechinho da Marília de Dirceu, diz assim, ó.
Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. Marília, eu não sou qualquer vaqueiro que viva de guardar areia e o gado. Marília, eu não sou um vaqueiro que guarda gado dos outros. Tipo, eu não sou um flanelinha que guarda carro dos outros. Também, Marília, eu não sou uma pessoa de tosco trato, nem de expressões grosseiras. Minha cara não é grosseira. Nem dos frios gelo e dos sóis queimado, nem muito branco, nem muito moreno. Mas eu tenho, então ele se mostra uma pessoa de posses, que tem, e que apesar da idade, porque tinha 42, a Marília tinha 17, né? Ele quer mostrar lá pelas tantas que ele não é uma pessoa feia. Tem o próprio casal, o casal é um sítio, e nele assisto. Assisto é uma regência antiga do verbo morar, residir. Ó, tem o próprio casal e nele moro. E reparem, ele não precisa ir num supermercado. Por quê? Porque o casal, onde ele mora, tudo dá para ele, fornece. Ó, onde eu moro, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas eu tiro o leite e mais o quê? As mais finas lãs de que me visto. A natureza me dá tudo o que eu preciso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, ao meu talento, tá? Pode-se afirmar que se destaca no poema o quê? O racionalismo, característica do barroco. O barroco não é racional, é emotivo, olhando para as alturas, tá? O conceptismo, característica do arcadismo. Bom, em primeiro lugar, conceptismo não tem nada a ver com arcadismo. É lá dentro do barroco. O cultismo, característica do barroco, ok, mas esse poema é um poema árcade, da Maria de Dirceu. O teocentrismo, característica do barroco, ok, mas aqui vocês não têm nada do barroco. O pastoralismo, reparem, né? Tu quer incidência maior de palavras do mundo pastoril? Vaqueiro, gado, ó, casal, vinho, legume, fruta, azeite, ovelhinhas, leite, lãs, tá? Característica do arcadismo, aqui estava fácil de perceber. E para a gente encerrar essa parte aqui, pergunto, quais os dois poetas estudados que foram presos na Inconfidência Mineira do Arcadismo? Sabem, Cláudio Manuel da Costa, que foi preso em 1789 e aparece morto na prisão em 1789 mesmo. Até hoje o mistério se foi suicídio, morte, assassinato, envenenamento, tá? E o outro é o Tomás Antônio Gonzaga, que consegue escapar da forca, mas ele vai para o degredo em Moçambique, tá? E no Moçambique ele não volta mais, fica lá, tá? E aquele outro que a gente estudou, que foi exatamente, né, o Basílio da Gama, lembrem que todos eles tinham pseudônimos, tá? Ele fez o Uruguai. E qual é a guerra histórica retratada no Uruguai? Aqui nos interessa Rio Grande do Sul, 7 povos das missões. E o Uruguai, como ele vai trabalhar de um fato histórico, um momento histórico, ele não vai colocar pastores ou ovelhinhas, ele vai trocar isso aí por espanhóis e portugueses aliados contra os índios e os jesuítas aqui nos 7 povos das missões e a guerra toda, tá? O Uruguai de 1769, certo? Bom, pessoal, espero então ter feito aqui, né, a minha parte nesse nosso primeiro simulado. Semana que vem vocês têm um outro simulado, tá? E aí depois a gente faz de novo esse esquema, né, de ficar corrigindo todos. Consegui corrigir todos, né? Eu estava preocupado, de repente a gente não ia ter, ia correr um pouquinho, não, mas deu tudo certinho, tá? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Então espero de vocês de novo, né? O próximo simulado pega, olhem bem, romantismo até o pré-modernismo, até onde a gente viu. Já tem um pouquinho mais assim, né, de abrangência, tá? Então eu mandei já as questões, vão fazer semana que vem, espero que todos matem a pau. É bom a gente revisar realmente, é bom a gente dar uma parada, dar uma revisada, ver como é que os vestibulares colocam essas questões e outros vestibulares também, tá? Então é isso aí, ficamos por aí. Gostaria então de dar uma grande semana para vocês aí, bom estudo, boa resolução de simulado ainda, né? E para a próxima semana um bom simulado para vocês, certo? Deem tchau para mim aí só para ver se está tudo ok. Então tá, um grande abraço para vocês, tá? Fiquem bem de saúde aí, força. Daqui a pouco a gente está voltando aí com tudo, né? E a gente vai com tudo para cima desse vestibular aí. Vamos com tudo nessa preparação, tá?